Quando tudo parece difícil, o Salmo 91 vai te cobrir com paz e proteção. Quando tudo parece difícil, existe um ponto invisível onde a fé é testada em silêncio. É exatamente nesse ponto que muitos desistem sem perceber que estavam a poucos passos de uma cobertura espiritual real. O Salmo 91 não foi escrito para momentos tranquilos, mas para tempos em que o coração está cansado, a mente sobrecarregada e a esperança enfraquecida. O que você vai ouvir aqui não é apenas uma leitura bíblica, mas uma ativação de promessa. Ao longo deste vídeo você vai entender por que este salmo atravessou séculos sendo usado como abrigo espiritual em guerras, perseguições, doenças e crises profundas. Você vai descobrir por que a palavra habitar muda tudo, como a proteção de Deus age antes mesmo do perigo se revelar, e por que muitos recitam este salmo sem experimentar a paz que ele oferece. Se você permanecer até o final, compreenderá como se colocar conscientemente debaixo dessa cobertura e por que a ansiedade começa a perder força quando a confiança se estabelece. Nada aqui é simbólico apenas por beleza literária. Cada frase carrega um sentido espiritual prático, vivido e experimentado por gerações. O que parece difícil agora não define o fim da sua história, mas pode ser o início de um descanso que você não experimenta há muito tempo. O que você vai ouvir nos próximos minutos não deve ser apressado, porque a proteção prometida não é para quem passa, mas para quem permanece. Existe um instante preciso em que a alma se torna vulnerável, e ele raramente é percebido no momento em que acontece. Não surge no caos visível, nem no dia em que tudo desmorona diante dos olhos. Ele nasce no acúmulo silencioso do cansaço, quando a mente segue ativa, o corpo continua obedecendo e a vida aparenta normalidade, mas o interior começa a se esvaziar. É nesse estágio que muitos seguem em frente sem perceber que já estão espiritualmente expostos. A Bíblia trata esse estado com profundidade, porque ele antecede decisões, desistências e rupturas internas. O Salmo 91 não começa falando de livramento, mas de habitação, porque antes de qualquer proteção existe a necessidade de abrigo. A vulnerabilidade não aparece como sinal de fracasso espiritual, mas como reconhecimento de limite humano. Quando o medo não encontra palavras, quando a angústia não encontra espaço, quando a fé parece pequena demais para sustentar o peso do dia, o coração busca refúgio mesmo sem entender o que está fazendo. Esse é o ponto exato em que o Salmo 91 se revela não como poesia, mas como estrutura espiritual. Ele não se dirige a quem se sente forte, mas a quem precisa se esconder. Ele não promete controle da situação, mas presença constante dentro dela. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar distante. É uma condição espiritual acessada quando a alma admite que não consegue permanecer exposta por muito tempo sem se ferir. Essa compreensão muda completamente a relação com Deus, porque desloca a fé da exigência por respostas imediatas para a confiança em uma presença que sustenta antes de explicar. Muitos atravessam crises tentando resolver tudo sozinhos quando o texto bíblico aponta que o primeiro movimento não é lutar, mas habitar. Habitar implica permanência, implica decisão consciente de não sair antes da hora, implica aceitar que o abrigo vem antes da vitória. É nesse ambiente que o medo começa a perder força, não porque desaparece, mas porque deixa de governar. A alma vulnerável, quando acolhida, deixa de ser alvo fácil e passa a ser território protegido. E é exatamente a partir desse ponto que o Salmo 91 começa a agir de forma real, silenciosa e profunda, preparando o coração para compreender uma proteção que vai muito além do que os olhos conseguem enxergar. A palavra habitar, no Salmo 91, carrega um peso espiritual que quase sempre passa despercebido. Não se trata de visitar, recorrer em momentos de emergência ou repetir palavras quando o medo aperta. Habitar pressupõe continuidade, decisão e constância. Na tradição bíblica, habitar significa escolher permanecer, mesmo quando não há sinais imediatos de mudança.
É uma postura interior que transforma a relação com Deus, porque deixa de ser baseada em troca e passa a ser sustentada por confiança. Muitos se aproximam das Escrituras buscando alívio rápido, mas o Salmo 91 estabelece um princípio mais profundo. A proteção não é prometida a quem passa pelo esconderijo, mas a quem faz dele morada. Isso explica por que tantas pessoas conhecem o texto, mas poucas experimentam a paz que ele oferece. Habitar exige entrega diária, não emoção momentânea. Exige permanecer quando a resposta não vem no tempo esperado e quando a realidade continua pressionando. No contexto histórico e espiritual, habitar o esconderijo do Altíssimo significava reconhecer que a segurança não vinha das muralhas, dos exércitos ou das próprias estratégias, mas da presença constante de Deus. Esse entendimento confronta a mentalidade moderna de controle absoluto, porque ensina que a verdadeira proteção nasce quando a alma para de se mover em desespero e aprende a permanecer. Habitar também implica confiança progressiva. Não é um estado alcançado de uma vez, mas construído na repetição da entrega. Cada vez que a mente tenta fugir para o medo, o ato de habitar a traz de volta ao abrigo. Cada vez que a ansiedade tenta governar, a decisão de permanecer reposiciona o coração. O Salmo 91 não descreve um Deus distante que intervém apenas em crises extremas, mas um Deus presente que sustenta quem escolhe ficar. Essa permanência transforma a percepção do perigo, porque a ameaça deixa de ser o centro da atenção e a presença se torna o ponto fixo. Quando alguém aprende a habitar, a proteção deixa de ser apenas algo desejado e passa a ser algo vivido. Não porque o risco desapareceu, mas porque a alma encontrou onde permanecer sem se fragmentar. Esse é o segredo silencioso do Salmo 91. Ele não ensina como escapar da vida, mas como permanecer inteiro dentro dela. E quem compreende isso começa a perceber uma proteção que se manifesta antes mesmo que o ataque se revele, preparando o terreno para um entendimento ainda mais profundo sobre o escudo invisível, que envolve aqueles que escolhem permanecer. A proteção descrita no Salmo 91 não se apresenta de forma espetacular ou ruidosa. Ela age no invisível, antes que o perigo se torne evidente, antes que a ameaça ganhe forma concreta. O texto bíblico fala de laços quebrados, de pestes que não se aproximam e de males que não alcançam. Não porque não existam, mas porque são interrompidos no caminho. Esse tipo de proteção não chama a atenção, justamente porque sua função é impedir que o ataque chegue a se manifestar. O escudo do qual o Salmo fala não é simbólico no sentido abstrato, mas espiritual no sentido funcional. Ele opera na esfera onde decisões são desviadas, caminhos são alterados e intenções perdem força sem que o protegido perceba. Historicamente, este salmo foi associado a períodos de grande instabilidade, quando o medo coletivo dominava cidades inteiras e a ameaça era constante. Nesses contextos, a ideia de um escudo invisível fazia sentido, porque a sobrevivência muitas vezes dependia de fatores que não podiam ser controlados humanamente. A fé no Deus que guarda não eliminava o risco, mas reposicionava o coração diante dele. O Salmo 91 ensina que a proteção de Deus não se limita ao momento do confronto, mas se estende ao percurso que leva até ele. É nesse intervalo que o escudo atua, silencioso e eficaz. Muitas pessoas interpretam proteção apenas como livramento visível. Mas o texto bíblico aponta para algo mais profundo. Há perigos que nunca se materializam, decisões que não são tomadas, encontros que não acontecem e caminhos que são evitados sem explicação aparente. Isso não é acaso, mas ação preventiva. O escudo do Altíssimo não reage ao ataque, ele o neutraliza antes. Essa compreensão muda a forma como a fé é vivida, porque desloca o foco do medo para a confiança contínua. Quando a alma habita no esconderijo, ela passa a viver debaixo dessa cobertura constante, mesmo sem perceber. A segurança deixa de ser baseada na ausência de problemas e passa a ser sustentada pela certeza de que nada escapa ao cuidado de Deus. Esse tipo de proteção não gera euforia, mas paz profunda.
Uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da consciência de estar guardado. E é essa paz silenciosa que prepara o coração para enfrentar as noites mais difíceis, aquelas em que o perigo não vem de fora, mas da mente inquieta e dos pensamentos que não descansam. A noite ocupa um lugar especial na linguagem do Salmo 91, porque é no escuro que as ameaças se tornam maiores na mente humana. O texto fala do terror noturno não como um evento isolado, mas como uma experiência universal. A noite representa o tempo em que o controle diminui, os sentidos se enfraquecem e os pensamentos ganham força. Historicamente, a noite sempre foi associada à vulnerabilidade, tanto física quanto espiritual. Era no escuro que ataques aconteciam, doenças se espalhavam e o medo se multiplicava. O Salmo 91 reconhece essa realidade sem minimizar seu impacto, mas apresenta uma resposta que não depende da luz do dia. A promessa de proteção noturna revela que a guarda divina não se limita aos momentos em que tudo está claro e compreensível. Ela se manifesta especialmente quando a mente não encontra descanso. O terror noturno não precisa ser literal para ser real. Ele se expressa em pensamentos repetitivos, preocupações que não cessam, lembranças que retornam e cenários imaginados que drenam a paz. O Salmo não nega a existência desses ataques internos, mas afirma que eles não têm autoridade final sobre quem permanece sob a cobertura do Altíssimo. A ausência de medo prometida não é resultado de força emocional, mas de confiança estabelecida. Quando a noite chega, o corpo repousa, mas a alma continua exposta se não encontra abrigo. É nesse ponto que o Salmo 91 se torna mais do que um texto recitado. Ele se torna uma âncora espiritual. Ele ensina que a proteção não exige vigilância constante do ser humano, porque a guarda não dorme. Essa ideia traz descanso real, porque retira do indivíduo a responsabilidade de controlar o incontrolável. A noite deixa de ser um espaço de ameaça e passa a ser um lugar de entrega. Quando a alma compreende que não precisa permanecer em alerta permanente, o medo perde seu domínio. O Salmo 91 oferece uma segurança que não depende da ausência de escuridão, mas da certeza de que a presença de Deus atravessa o escuro sem ser afetada por ele. Essa verdade prepara o coração para entender que há batalhas que não se vencem com esforço, mas com rendição consciente. E é a partir dessa rendição que se torna possível perceber quando a angústia não nasce de dentro, mas tenta se instalar de fora, buscando acesso à mente e ao espírito. Nem toda angústia tem origem no interior do ser humano, embora muitas vezes seja sentida dessa forma. O Salmo 91 revela que existem pressões que se aproximam de fora, buscando espaço, influência e domínio. O texto fala de pragas, setas e males que rondam, não como metáforas distantes, mas como realidades que tentam atravessar limites espirituais. Essa compreensão exige maturidade porque retira do indivíduo a culpa por sentir o peso de algo que não nasceu nele. Há momentos em que a pessoa está firme, consciente e ainda assim percebe uma opressão que não corresponde à sua realidade interior. O Salmo 91 esclarece que nem toda batalha começa no coração, mas muitas tentam alcançá-lo. Historicamente, essa leitura era comum entre os primeiros cristãos e monges do deserto, que entendiam a vida espiritual como um campo onde influências externas disputam atenção, pensamento e paz. Eles não tratavam a angústia como fraqueza moral, mas como sinal de combate. O Salmo ensina que a proteção de Deus não atua apenas fortalecendo o interior, mas também estabelecendo limites que impedem a entrada do que não pertence. A promessa de que o mal não se aproximará da tenda indica um perímetro espiritual estabelecido. Esse perímetro não elimina completamente a percepção da ameaça, mas impede sua penetração. Quando a pessoa habita no esconderijo do Altíssimo, ela não se torna insensível ao ambiente, mas protegida dentro dele. Isso muda profundamente a forma de lidar com o medo, porque a batalha deixa de ser interna e passa a ser confiada à guarda divina. O Salmo 91 reposiciona o ser humano como alguém guardado, não como alguém em constante defesa. Essa mudança traz alívio,
porque a alma não precisa lutar contra tudo o que sente. Ela aprende a discernir o que é seu e o que não é. A angústia que não nasce de dentro perde força quando encontra um coração que permanece abrigado. E é nesse ponto que o texto bíblico introduz uma promessa ainda mais profunda: a intervenção direta de forças espirituais enviadas para proteger, guardar e conduzir aqueles que escolheram permanecer debaixo dessa cobertura. O Salmo 91 avança para uma promessa que atravessa séculos e desperta profundo interesse espiritual, a atuação dos anjos como agentes de proteção. O texto afirma que Deus dará ordens aos seus anjos para que guardem aqueles que permanecem em seus caminhos. Essa afirmação não surge como fantasia religiosa, mas como continuidade lógica da ideia de habitar. A presença angelical não é apresentada como espetáculo, mas como serviço silencioso. Na tradição bíblica e histórica, os anjos são mensageiros e guardiões, enviados para executar a vontade divina sem buscar atenção. Eles atuam onde o ser humano não alcança, especialmente nos limites invisíveis da existência. O Salmo não descreve anjos como substitutos da fé, mas como resposta à confiança estabelecida. A ordem divina não é acionada pelo medo, mas pela permanência. Quando alguém escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, cria-se um ambiente espiritual onde a proteção se organiza. Essa proteção inclui ações que desviam quedas, impedem danos e sustentam nos momentos em que a força humana falha. Historicamente, essa promessa foi profundamente valorizada em tempos de perseguição, quando os cristãos não tinham garantias visíveis de segurança. A crença na guarda angelical oferecia não apenas consolo, mas coragem para permanecer fiel. O Salmo 91 não sugere que os anjos removam todas as dificuldades, mas afirma que eles impedem que o mal tenha autoridade final. O gesto de sustentar nas mãos, descrito no texto, comunica cuidado atento, não intervenção tardia. Essa imagem revela um Deus que age antes da queda, não apenas depois do dano. A presença dos anjos reforça a ideia de que quem habita no esconderijo não está sozinho em sua caminhada. Há uma estrutura espiritual ativa trabalhando em favor de quem permanece. Essa consciência transforma a experiência da fé, porque retira a sensação de abandono em momentos de silêncio divino. Mesmo quando Deus parece não falar, Ele continua agindo. Os anjos não substituem a presença de Deus, mas manifestam seu cuidado contínuo. Essa verdade aprofunda a confiança e prepara o coração para compreender que a paz prometida não nasce da ausência de ameaças, mas da certeza de estar guardado por uma presença que nunca se ausenta. A paz mencionada no Salmo 91 não surge como consequência direta da resolução dos problemas, mas como resultado da entrega consciente. Esse detalhe é fundamental, porque desmonta a expectativa comum de que o descanso só é possível quando tudo está sob controle. O texto bíblico aponta para um tipo de paz que se estabelece mesmo enquanto as circunstâncias permanecem instáveis. Essa paz não é emocional no sentido superficial, mas espiritual no sentido estruturante. Ela reorganiza o interior antes que o exterior se transforme. Historicamente, essa compreensão sustentou pessoas que viveram sob constante ameaça, sem garantia de dias melhores, mas com uma confiança que não se dissolvia. O Salmo 91 ensina que a entrega não é passividade, mas reconhecimento de limite. Quando a alma para de lutar sozinha, ela deixa espaço para que a presença de Deus atue de forma mais profunda. A paz nasce desse deslocamento de controle. Não é ausência de responsabilidade, mas troca de fundamento. Em vez de sustentar tudo com esforço próprio, o indivíduo passa a se apoiar na fidelidade divina. Esse processo não acontece instantaneamente, mas se constrói à medida que a confiança é renovada. Cada ato de entrega reduz o domínio da ansiedade. Cada decisão de permanecer enfraquece o medo. O descanso prometido no Salmo não depende do fim da batalha, mas da certeza de que ela não é enfrentada em solidão. Essa paz tem um efeito silencioso, mas profundo. Ela altera a forma como a mente interpreta os acontecimentos,
e como o coração reage às incertezas. A alma deixa de viver em estado de alerta constante e aprende a repousar mesmo em meio ao risco. Essa experiência não é fruto de técnica, mas de relacionamento. O Salmo 91 não oferece fórmulas, mas convida à permanência. É nessa permanência que o descanso se estabelece como realidade, não como desejo distante. A paz passa a ser vivida como cobertura contínua, preparando o coração para compreender que essa proteção não funciona como um amuleto ocasional, mas como uma aliança viva que redefine a forma de existir diante de Deus. O Salmo 91 não foi concebido como um objeto de uso ocasional, nem como um recurso espiritual para momentos extremos apenas. Ele se apresenta como uma aliança viva, construída na relação contínua entre Deus e aquele que escolhe permanecer. A diferença entre aliança e amuleto é profunda e decisiva. Um amuleto é usado com expectativa de efeito automático, independentemente de vínculo. A aliança exige relação, confiança e compromisso mútuo. Muitos recitam o salmo esperando resultados imediatos, mas sem a disposição de habitar no esconderijo que ele descreve. O texto bíblico deixa claro que a proteção não está nas palavras isoladas, mas na postura espiritual que sustenta essas palavras. Historicamente, essa distinção sempre foi compreendida pelos que viviam a fé de forma mais profunda. O salmo não era tratado como fórmula, mas como expressão de uma vida entregue. A promessa de livramento, honra e salvação aparece no final do texto como resposta a um relacionamento estabelecido, não como barganha. Deus se apresenta como aquele que conhece, responde e sustenta quem se apega a Ele. Essa linguagem revela intimidade, não transação. Quando o Salmo 91 é vivido como aliança, a proteção deixa de ser algo que se busca apenas quando o medo surge, e passa a ser algo que envolve toda a existência. A pessoa não recorre ao texto apenas em crises, mas constrói sua vida dentro da lógica de confiança que ele propõe. Essa mudança altera a percepção do tempo, da espera e da resposta divina. O coração aprende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para que a segurança seja real. A aliança cria estabilidade interior, mesmo quando o exterior permanece instável. Esse entendimento prepara o terreno para uma decisão consciente, que não depende de emoção, mas de posicionamento espiritual. É a escolha de se colocar, de forma intencional, debaixo da cobertura descrita no Salmo, não como quem busca proteção momentânea, mas como quem decide permanecer. Colocar-se debaixo da cobertura do Salmo 91 não é um gesto automático, nem um ato impulsivo motivado pelo medo. Trata-se de uma decisão consciente que redefine a forma como a pessoa se posiciona diante da vida, de Deus e das circunstâncias. Essa decisão começa quando o indivíduo deixa de apenas reagir aos problemas e passa a escolher onde permanecer espiritualmente. O Salmo não convida à fuga da realidade, mas ao reposicionamento interior. Estar debaixo da cobertura significa aceitar que a segurança não vem da previsibilidade dos dias, mas da fidelidade daquele que guarda. Historicamente, essa escolha sempre exigiu consciência, porque implicava abrir mão da ilusão de controle absoluto. Quem se coloca sob essa cobertura reconhece que não governa todos os eventos, mas confia naquele que governa. Essa confiança não elimina a responsabilidade humana, mas redefine sua base. Em vez de agir movido pelo medo, a pessoa passa a agir a partir da confiança. O Salmo 91 descreve alguém que diz ao Senhor que Ele é seu refúgio e fortaleza, o que indica uma declaração interior antes de qualquer manifestação externa. Essa declaração não é feita para convencer Deus, mas para alinhar o próprio coração. Colocar-se sob a cobertura é alinhar pensamento, expectativa e postura com a verdade da proteção divina. É aceitar que nem todo perigo será visível. Nem toda resposta será imediata, mas que nenhuma situação escapa ao cuidado de Deus. Essa escolha produz efeitos profundos, porque retira o indivíduo do estado constante de alerta e o conduz a uma confiança sustentada.
A cobertura não funciona como um escudo que se ativa apenas quando o ataque acontece, mas como um ambiente contínuo, onde a alma aprende a permanecer. Permanecer debaixo dessa cobertura exige constância, porque a mente tende a sair quando o medo tenta reassumir o controle. Cada retorno consciente ao esconderijo fortalece a confiança e enfraquece a ansiedade. Com o tempo, essa decisão deixa de ser um esforço e se torna um modo de existir. A pessoa passa a reconhecer sinais de cuidado onde antes via apenas ameaça. Esse posicionamento prepara o coração para algo ainda mais profundo, a compreensão de que permanecer sob as asas do Altíssimo não é um momento isolado, mas um estado contínuo de relacionamento que transforma a forma como a vida inteira é vivida. Permanecer debaixo das asas do Altíssimo não é um ato pontual, mas um estado contínuo de relacionamento que se aprofunda com o tempo. O Salmo 91 encerra suas promessas, mostrando um Deus que fala diretamente, revelando intimidade, cuidado e compromisso. Ele afirma que livrará, protegerá, responderá e honrará aquele que se apega a ele. Essas declarações não são condicionadas à perfeição humana, mas à permanência. Permanecer significa voltar sempre que a mente tenta fugir. Significa confiar mesmo quando a resposta demora. Significa escolher a presença de Deus como morada, não como refúgio temporário. Essa permanência transforma a forma como a vida é experimentada, porque a pessoa deixa de viver reagindo ao medo e passa a viver ancorada na confiança. Historicamente, essa postura sustentou homens e mulheres que atravessaram períodos de extrema incerteza sem perder a paz interior. Eles não foram poupados de dificuldades, mas foram guardados dentro delas. O Salmo 91 não promete uma existência sem risco, mas uma vida sustentada por cuidado constante. Permanecer debaixo das asas implica aceitar que a proteção divina não elimina todas as ameaças, mas garante que nenhuma delas terá a palavra final. Essa compreensão gera maturidade espiritual, porque desloca a fé da expectativa de livramento imediato para a confiança em um Deus que acompanha todo o processo. A honra mencionada no texto não se refere a reconhecimento externo, mas à dignidade restaurada de quem vive sem ser dominado pelo medo. A salvação prometida aponta para uma segurança que ultrapassa o momento presente e alcança a totalidade da existência. Esse encerramento não conclui o relacionamento, mas o confirma. O Salmo 91 não termina com um ponto final, mas com uma afirmação contínua de cuidado. Quem escolhe permanecer debaixo dessa cobertura descobre que a paz não é algo que vem e vai, mas algo que se estabelece como fundamento. Essa paz não depende das circunstâncias, porque nasce da certeza de estar guardado por uma presença que nunca se ausenta.